Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um programa Feijão e Caviar. No programa de hoje vamos preparar duas receitas com influências indígenas. Um rocambole de mandioca e uma inusitada geleia de pimenta. Já ouviram falar? Já experimentaram? Fica muito bom. Ficaram com água na boca? É só assistir ao programa Feijão e Caviar, que está começando. A nossa primeira receita, como já disse, será um rocambole de mandioca. O rocambole é uma espécie de pão de ló fino que se recheia, enrola e dobra a si mesmo. Os mais tradicionais são os rocamboles doces, mas os salgados com que faremos hoje ficam igualmente deliciosos. Escolhi a mandioca como ingrediente principal do nosso rocambole. Por quê? Porque a mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira, nasceu no continente americano e foi cultivada por várias nações indígenas. Existem várias lendas que explicam a origem da mandioca, porém, a mais conhecida é sobre Mani, uma linda indiazinha que morreu repentinamente. A indiazinha foi enterrada dentro da própria oca. Todos os dias os índios da aldeia iam visitá-la e choravam sobre sua sepultura. Até que um dia começou a nascer em volta da sepultura uma planta desconhecida. Os índios entenderam que planta era um presente do deus Tupã para saciar a fome da tribo. Deram então o nome da raiz de Mani. E como nasceu dentro de uma oca, ficou manioca, que hoje conhecemos como mandioca. Se é apenas lenda ou verdade, não sabemos. Mas que a mandioca é muito popular e saudável, isso ela é. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais da raiz, com cerca de 23 milhões de toneladas. O período de safra vai de janeiro a julho, por isso que a gente encontra aquelas mandiocas lindas na feira em julho, né? E depois já não é tão boa. É uma raiz muito versátil, pois dela pode-se produzir a farinha de mandioca, a tapioca, os polvilhos doce e azedo, além de receitas típicas da Amazônia, como o tacacá e o molho tucupi, que eu amo esse molho tucupi. Quando eu vou a Manaus, eu sempre trago o tucupi, porque eu ponho até no arroz, ponho no peixe, que é uma delícia. Legal, não é mesmo? Vamos então ao preparo do nosso rocambole de mandioca. Caso você tenha alguma dúvida sobre o preparo dessa receita, basta acessar o nosso site www.bertiane.com.br ou rever a este e outros programas em nosso canal do YouTube. Vamos cozinhar? Então, modo de preparo. Eu já bati a massa, cozinhei a mandioca, já bati no liquidificador, gente, para deixar já pronta. E agora, o que eu vou fazer com essa massa? Eu vou colocar aqui, né? E vamos acrescentar o quê? Os ingredientes do nosso rocambole. Olha que linda a mandioca. Agora não é muito época de mandioca, como vocês viram, não é uma safra, mas a gente encontra ainda mandioca e tal, entendeu? Para fazer rocambole e tudo, mas não é a época dela que ela fica maravilhosa, né? Que a gente acha aquelas mandiocas maravilhosas. Agora eu vou pôr o quê? Agora eu vou colocar a farinha, as 3 xícaras de farinha, né? As 3 xícaras de farinha, 1/4 de óleo, olha, o óleo, 1 xícara de água, ó. Primeiro vamos dar uma mexidinha em tudo, o nosso rocambole, pra gente, né? Também ir colocando tudo, olha, 1 xícara de água, farinha, um pouquinho de sal, toda a massa tem que ter um pouquinho de sal, né? Sal a gosto, claro. A água, olha a água, que gostoso a água. E depois que eu vou dar uma boa de uma batida aqui, de uma mexida nessa massa, nós vamos colocar o nosso fermento em pó, tá? E agora o nosso fermento em pó. É o último que a gente vai mexer. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho a nossa assadeira de rocambole, que eu já enfarinhei com o quê? Com farinha de rosca. Olha que bacana, né? Uma farinha de rosca. Eu vou colocar essa massa aqui e nós vamos assar.
A gente coloca a massa e vai puxando, né? Ai, vou alisar, acho que com isso. Facílimo de fazer, hein, gente? Facílimo de fazer, olha. A massa aqui. Olha que linda a massa. Que bárbara. Olha. Assim que coloca o fermento, a gente já tem que alisar a massa, né? Forno ligado. Sempre forno quando vai fazer um bolo, tudo. O forno já tem que estar. Ou um rocambole, enfim, ou salgado ou doce. O forno tem que estar ligado já. Não dá pra ficar ligando o forno depois, né? Agora nós vamos alisar essa massa, ó. Vamos alisando a massa e ele vai assar. Enquanto ele assa, nós vamos preparar o nosso recheio maravilhoso. Esse rocambole vocês podem fazer de carne moída. Carninha moída, refoga a carninha moída, põe um ovinho, assim, fica gostosinho, com ovo cozido, né? Quem gosta de um pimentãozinho na carne, põe. Quem não gosta, não põe. Eu tô fazendo de frango. Porque aqui na minha casa, a gente come pouca carne. Nós comemos mais frango, peixe. Então, eu vou fazer de frango, porque também é uma sugestão bacana. Porque a carne, depois vocês podem colocar por cima, se for de carne, é um molho vermelho. Agora, esse aqui vai um molhinho branco, porque o frango é mais delicado, né? Então, a gente faz um molhinho branco. Fica mais, combina mais. Frango é uma carne leve, né? Uma carne mais delicadinha. Então, a gente não vai pôr aqui um molho vermelho, né? Bom, nada impede também, né? Porque a gente tem franga parmegiana hoje em dia. Tudo é o gosto da família, gente. Da família. Olha, alisando. Olha que fácil. Gostaram da história da indiazinha? Bem legal, né? Eu não conhecia essa lenda da Índia. Bem bacaninha. Então agora, forno. Bem, gente, olha, o nosso recheinho agora que é frango. Nós vamos colocar o alho, a cebolinha ralada. Aqui eu pus ralada porque o frango também, eu compro peito de frango. Vocês comprem o peito de frango, quer dizer, o filé, só o filé. E aí vão no processador. No processador, tá? Ó, tá processado pra ficar tipo de uma carninha moída. Processa em casa mesmo, né? E agora nós vamos colocar o franguinho aqui. Opa! Ó. Olha, gente, o salzinho. Depois nós vamos colocar o que nesse franguinho aqui? A gente pode colocar azeitona, tomatinho picado, mas eu vou pôr só o tomatinho picado, tá? Olha. O recheio vai a gosto da pessoa, gente. O recheio é muito pessoal, né? Agora a gente vai colocar o nosso tomate, sem pele, sem semente. Ó. É como se fosse o recheio de uma torta. Não é isso? Como se fosse o recheio de uma torta. A salsinha. Ai, que lindo que fica essa salsinha, gente. Eu gosto tanto de salsa. Não canso de falar que eu gosto de salsa, né? Olha. Vamos deixar ele refogar bem. O rocambole tá lá, né, no forno. E a gente tá refogando o franguinho aqui. Enquanto o franguinho tá refogando, vamos fazer o nosso molhinho bechamel que vai em cima? Vamos deixar o franguinho refogar.
E vamos preparar o nosso molhinho bechamel, que a gente vai depois colocar em cima do rocambole. Então, o que eu tenho aqui pro bolinho bechamel? A nossa cebolinha ralada, um pouquinho de manteiga. Ó. Agora vamos começar. E a farinha de trigo. Farinha de trigo é 1 colher de sopa. E a gente vai ficar de olho no nosso franguinho, porque a cozinha tem que estar, né, de olho em tudo. Ó, de olho no franguinho, no recheio do nosso rocambole. Aqui, o nosso bechamel aqui. Ó, vai derreter a manteiga. 1 colher de sopa de farinha de trigo. Agora, o que é importante num bechamel? Essa farinha tem que cozinhar bacana, senão ficou horrível, gente. Horrível. A nossa noz moscada, que é para dar um saborzinho bem bacana. E agora, cozinhando a farinha. Essa farinha tem que ficar assim, que nem uma colinha, né? Cozidinha. Senão ela não cozinha, fica com gosto horrível. Vamos pôr um pouquinho de sal. Um pouquinho só de sal. Cozinhando agora a farinha, olha. Farinha. Cozinhando. Aumentar um pouquinho o fogo. E agora, o que a gente vai colocar aqui, gente? O leite, né? O leite. Nosso leitinho, para o nosso bechamel ficar bem legal. Olha, gente, olha. Olha como tá nosso molhinho, que bárbaro. Olha que delícia. Já cozinhou o trigo. Vamos abaixar o fogo. Qual é importante no molhinho? Cozinhar o trigo, né, gente? A gente vai comer aquele molho com gosto de farinha. Tem que cozinhar, né? Olha que delícia. Então, nós vamos agora... Tá vendo? Ó, prontinho o molhinho que vai em cima. Ó, muito legal. Ótimo. Nós vamos agora ver o nosso rocambole, se já está pronto. Olha, gente, olha a nossa massa, né? Que linda! Acabou de sair do forno, nosso rocambole bem fininho. O ideal, gente, olha, eu vou ser sincera, é ter assadeira de rocambole. Também custa tão baratinho, né? Não custa, gente, porque o outro meu, eu fiz em outra assadeira, uma assadeira mais grossa, ele fica mais grosso. Então, se a gente tem o material certo, tudo, é melhor, não é? Bem, gente, olha, nosso rocambole eu já enrolei, tá? Num pano, tá? Num pano, porque a receita fala para enrolar no papel filme, mas papel filme é mais difícil, mais complicado. Tira do forno, coloca num pano de prato, coloca o recheio e vai enrolando. Pano de prato seco. Pano de prato pra gente não enrolar, lógico, em cima de uma pia, não é? Então, eu já enrolei. Agora, nós vamos fazer o quê? Colocar o nosso molhinho, o nosso molho branco, que tá uma delícia. Não precisa cobrir todo, não precisa cobrir todo. Aqui a gente põe umas salsinhas. Ai, minha salsinha aqui é da horta daqui de casa, mas ó, é fresquinha, não é? Não tenho, tem uma plantaçãozinha aqui é apartamento, mas eu tenho. Agora os tomatinhos cereja sem semente.
Não é legal comer semente, viu, gente? Semente não é legal. Minha filha que fala, não se pode comer semente. Olha. Que tal, gente? Gostaram? Agora, papel e caneta na mão para anotar os ingredientes dessa receita. Ingredientes para a massa. 3 xícaras de chá de mandioca cozida, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1/4 de xícara de óleo, 1 xícara de água, 1 colher de chá de fermento em pó, sal a gosto. Ingredientes para o recheio: 400 gramas de peito de frango, 2 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa de cebola picada, 1 dente de alho, meia xícara de chá de tomates sem pele e sem sementes, 2 colheres de sopa de salsa, 1 colher de sopa de farinha de trigo. Ingredientes para o molho bechamel: 1 copo de leite, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de manteiga, noz moscada e sal a gosto. Anotou? Se você deixou de anotar algum ingrediente, não se preocupe. Você encontrará essa e outras receitas em nosso site www.betteane.com.br. E agora, vamos para um rápido intervalo, mas continue com a gente, pois na volta iremos preparar uma deliciosa geleia de pimenta. É rapidinho, voltamos já já.